Olá pessoal, então vamos ver como é que a gente pode, vamos ver a solução desse exemplo aqui, desse exercício, né? A gente quer descobrir, quer encontrar os valores das correntes de malha, a gente já foi dado no problema de definido o sentido das correntes de malha, então a gente quer determinar o valor dessas correntes aí, I1, I2 e I3, certo? Dado nesse sentido. Aplicando o método de análise das malhas, né? Bem, então se já é dado as correntes de malha, a gente já tem definido então as nossas malhas, né? A malha 1, essa que tem a fonte de 7 volts, o resistor de 1 ohm, uma fonte de 7 amperes e um resistor de 2 ohms. A malha 2 é formada aqui pelo resistor de 1 ohm, o resistor de 2 ohms e o resistor de 3 ohms. E a malha 3 é formada pela fonte de corrente de 7 amperes, o resistor de 2 ohms e o resistor de 1 ohm e o resistor de 3 ohms, né? Então a gente tem os elementos resistivos aí que fazem parte mais de uma malha, então eles vão ter a corrente total que atravessa eles é a combinação das duas correntes de malha a qual eles fazem parte. E a gente tem que tomar cuidado aqui que existe uma fonte de corrente presente no circuito. Então a gente não, se a gente aplicar simplesmente a lei de Kirchhoff das tensões para cada uma das malhas, né? Na malha 1 e na malha 3, que existe essa fonte de corrente de 7 amperes, a gente não sabe qual que é o potencial sobre o potencial V sobre essa fonte, né? Então não adianta, não vai nos adiantar, né? Não vai ser interessante para a gente escrever a equação da lei de Kirchhoff das tensões para a malha 3 sem saber qual que é o potencial, ou sem ter como definir qual que é o potencial sobre essa fonte de 7 amperes, né? Que a gente não tem nenhuma relação da voltagem sobre essa fonte. Então a gente vai usar, que a gente viu nas últimas aulas aí, o conceito de supermalha. Sempre que a gente tiver uma fonte de corrente presente, que ela esteja fazendo parte mais de uma malha, né? Então ela faz parte da malha 1 e da malha 3, essa fonte de 7 amperes. A gente vai juntar as duas malhas e vai escrever uma lei de Kirchhoff das tensões, uma LKT, para a supermalha, que é formada por essas duas malhas, a qual a fonte de corrente faz parte, né? Então a supermalha que a gente quer escrever a equação é para malha M1 mais a malha M3, certo? Então vou destacar aqui só para deixar, ignorando esse ramo aqui da fonte de corrente, né? Eu quero escrever uma lei de Kirchhoff das tensões para essa supermalha aqui, que é formada pela junção da malha 1, e aí eu vou seguir esse caminho agora, e da malha 3. E aí eu tenho um caminho fechado, eu posso escrever a lei de Kirchhoff das tensões para essa supermalha aqui destacada em vermelho, ok? Então vamos escrever essa equação usando os potenciais sobre os elementos. Começando com o nó superior lá de cima, né? Esse vai ser meu caminho de partida. Então, vem aqui, só tem um curto, e agora o primeiro elemento é um resistor. Então, eu estou percorrendo essa supermalha, saindo daquele nó e percorrendo aqui no sentido horário, né? Então, eu tenho um resistor de 1 ohm, é o primeiro elemento. Vou escrever potencial sobre esse resistor de 1 ohm. Potencial, a DDP sobre esse resistor de 1 ohm vai ser a resistência dela, aplicando a lei de Ohm, vezes a corrente que percorre esse resistor nesse sentido que eu estou percorrendo o elemento. Então, o potencial sobre esse resistor vai ser dado pela resistência dele, vezes a corrente total que percorre ele. A corrente total que percorre esse elemento, neste sentido, né, é uma combinação da corrente de malha I1 e da corrente malha I2. Então, a corrente neste sentido aqui, que eu desenhei, sobre o resistor de 1 ohm, ela equivale à corrente de malha I1, tem o mesmo sentido de I1 e o sentido contrário de I2. Então, I1 menos I2, certo? Então, o potencial sobre esse resistor aí é I1 menos I2. E aí eu continuo escrevendo. Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito poluído o nosso desenho. Próximo elemento aqui da supermalha é o resistor de 3 ohms aqui, né? Então, ele também, corrente total que percorre o resistor de 3 ohms nesse sentido, é a combinação de I3 menos I2. Então, o potencial sobre esse resistor de 3 ohms é a corrente de malha I3 menos a corrente de malha I2, né?
Próximo elemento é o resistor de 1 ohm. Então, de novo, potencial sobre esse cara aí, agora ele só está presente na malha 3, né? Então a única corrente que circula, a corrente total que atravessa esse resistor é a própria corrente de malha 3. Tem o mesmo sentido que eu estou percorrendo aqui, que eu estou definindo, né? Estou percorrendo o sentido que, definindo nesse resistor aqui um potencial positivo e negativo aqui, é o mesmo sentido da corrente. Então, eu só escrevo 1 ohm vezes a corrente 3. Aí agora sigo esse caminho vermelho aqui que eu tracei, que é a minha super malha, né? Não tem mais nenhum elemento aqui embaixo, só conexões. E aí eu chego lá na minha fonte, lá em cima, pelo terminal negativo da fonte. Então vou escrever na minha equação menos 7 volts daquela fonte. E aí voltei para o meu nó de partida, ou seja, concluí meu caminho fechado. As tensões nesse caminho tem que ser igual, o somatório delas tem que ser igual a zero. Então essa é a primeira equação que a gente tira da supermalha, né? A junção da malha 1 e a malha 3. Reorganizando aqui os termos, a gente tem simplesmente I1, né? Ou 1 e 1. Os termos de I2 aqui a gente tem menos I2, menos 3 I2, então vamos ficar com menos 4 I2. I3 tem 3 e 3 aqui, mais 1 e 3, então 4 e 3. Somo os 7 volts dos dois lados, fico com igual a 7. Então essa aqui é a minha primeira equação que a gente extraiu do nosso circuito, ok? A nossa supermalha nos dá essa equação aí. I1 menos 4 e 2 mais 4 e 3 igual a 7. Da onde que eu tiro mais, já que eu tenho 3 incógnitas, né? Eu preciso de 3 equações. Então, da onde que eu tiro mais uma equação? A malha 2. A malha 2 não tem nenhuma fonte de corrente, então eu posso escrever a LKT da malha 2. A LKT da malha 2. Vou escolher um ponto de partida, vou escolher esse nó superior aqui para começar a escrever a minha equação. Então, percorrendo a malha 2 no mesmo sentido da corrente 2, eu tenho o resistor de 2 ohms, potencial sobre ele vai ser 2 ohms vezes I2. Próximo elemento é o resistor de 3 ohms. A corrente total que passa pelo resistor de 3 ohms é a combinação da corrente de malha I2 e I3. Né? Nesse sentido que eu estou percorrendo, a corrente total no resistor I3, nesse sentido que eu estou considerando aqui agora, percorrendo a malha 2, agora eu tenho a combinação de I2 menos I3. Né? É a corrente que circula aquele resistor lá de 3 ohms. Então, corrente total que eu estou considerando agora é I2 menos I3, com outro sentido. Né? Antes eu percorri na supermalha, eu percorri o resistor de 3 ohms da esquerda para a direita. Então eu estava considerando ou querendo definir uma polaridade de corrente da esquerda para a direita através dele. Agora eu estou definindo uma polaridade oposta, né? Só para escrever a minha equação. E aí, para concluir aqui a minha malha 2, falta o resistor de 1 ohm, que vai ser a corrente total que passa pelo resistor de 1 ohm. Agora eu estou atribuindo o sentido de cima para baixo da corrente, né, que me interessa. Então vai ser I2 menos I1 agora. Então eu tenho mais um ohm potencial sobre esse cara aí, com a polaridade agora de I2 menos I1. Né? Lembrando que cada malha que a gente está percorrendo, a gente está atribuindo polaridades de tensão diferentes. Né? Então por isso que os elementos que a gente já escreveu uma vez a equação, eu posso ter as combinações aqui. Na supermalha eu escrevi I1, eu escrevi a corrente total sobre ele, I1 menos I2, mas porque o sentido que eu defini quando eu estava escrevendo essa equação aqui era outro sentido, né, de polaridade que eu estava atribuindo. Agora, quando eu escrevo a polaridade sobre o mesmo resistor de 1 ohm, só que atribuindo uma polaridade diferente, estou percorrendo e atribuindo uma polaridade de tensão diferente para aquele elemento, aí eu escrevo I2 menos I1, né, pelo sentido que eu estou circulando a malha. Como não tem nenhuma fonte aqui, nessa malha 2, então eu só tenho termos resistivos aqui, não tem nenhuma fonte. Agrupando os termos comuns aqui, então vou ficar com menos I1.
2 e 2 mais 3 e 2, 5, mais 1, vai dar 6 e 2. E o I3 aqui eu só tenho menos 3 e 3, igual a zero. Nessa segunda equação da minha malha 2, né? Menos I1 mais 6 e 2, menos 3 e 3 igual a zero. E a terceira equação, para a gente ter um sistema aí, né, possível de solução, então a terceira equação a gente tem que tirar justamente do ramo que tem a fonte de corrente presente, né? Então, aquele ramo da fonte, na fonte de corrente de 7 amperes, a gente tem essa polaridade de corrente aqui, para baixo, né? A minha fonte de corrente obriga, né, ela me força a que a corrente que flui por aquele ramo tem que ser 7 amperes, né? Senão ela não está funcionando como uma fonte de corrente independente. Então, obrigatoriamente, a corrente que flui nesse ramo aqui e nesse resistor tem que ser 7 amperes, né? Senão essa fonte de 7 amperes não tá funcionando. E as correntes de malha que a gente definiu foram, né? Ou que já estavam definidas no problema, né? I1 fluindo nesse sentido aqui, ou seja, no mesmo sentido que a corrente da fonte, e I3, deixa eu usar o verde, né? I3, só que I3 está fluindo no sentido oposto, então I3 flui neste sentido. Então, para isso aqui fazer sentido, essa corrente de 7 amperes total que a fonte me fornece, para baixo, ela tem que ser igual àquela parcela da corrente de malha I1, menos uma corrente contrária, uma corrente de malha contrária I3. Okay? Então, essa aqui é a nossa terceira equação. I1 menos I3 tem que ser igual a 7. Essa aqui é a terceira equação. Então, se a gente escrever essas três equações aí na forma de um sistema, a primeira equação aqui, né, essa, a segunda equação, a primeira equação a gente extraiu da supermalha, a segunda equação da malha 2 mesmo, e a terceira equação do ramo que a fonte de corrente está presente. Então, a gente escrever numa forma matricial, a gente vai ter menos 1, não, 1 menos 4 e 4, então 1 menos 4 e 4, primeira linha da matriz. Segunda equação vai ser menos 1, 6 e menos 3. Menos 1, 6 e menos 3. E a terceira linha, né, percebam aqui que a gente tem, ó, I1, né, coeficiente 1 aqui na frente, só a gente tem um coeficiente 0 no termo de I2 e o coeficiente menos 1 no termo de I3. Isso aqui igual a 7. Então, a linha aqui da minha matriz vai ser o coeficiente do primeiro termo, 1, o coeficiente do segundo é o 0, e o coeficiente do terceiro é o menos 1. Então, essa aqui é a minha matriz. As minhas incógnitas, né, as minhas variáveis, I1, I2 e 3, na forma vetorial aqui. Isso aqui tem que ser igual aos valores que a gente encontrou aqui. Para a primeira equação, 7, a segunda, 0 e a terceira, 7. Então, isso tem que ser igual a 7, 0 e 7. Ok? Então, essa aqui é a minha forma matricial do sistema, né? Que vocês podem aplicar regra de Cramer, fazer escalonamento, achar o determinante da matriz, a matriz inversa, enfim, para achar as soluções desse sistema aí. Então, ou vocês podem utilizar ou na HP o sistema de solução de sistemas, ou em outro software, né?
Eu vou escrever aqui a equação na HP, rapidamente. Conferindo aqui com mais o resultado que eu tinha anotado. Isso aí. Então, o vetor solução I1, I2 e I3, ele deve ser igual a 9,0, 2,5 e 2,0. Ou seja, corrente de malha I1 é 9 amperes, corrente de malha I2, 2,5 amperes, e a corrente de malha I3, 2 amperes, certo? Tentem achar a solução, ver se bate a mesma resposta, beleza?